Esse soldado ficou famoso após ser enganado por entrevistadores que fingiram apoiar seu trabalho, mas que, na verdade, só queriam obter confissões dos crimes cometidos durante sua participação na crise do Congo de 64. No documentário O Homem Sorridente e Confissões de um Assassino, Siegfried Müller, visivelmente embriagado e sorrindo a todo momento, descreve detalhes bárbaros que cometeu como mercenário, mas eu vou deixar isso para o final. Vamos começar pelo começo. Depois de ter participado da juventude hitlerista e do serviço trabalhista do Reich, Müller juntou-se à Wehrmacht em 1939, lutando em campanhas na Polônia, França e contra os russos. Ele alegou ter detido o posto de primeiro-tenente da Wehrmacht no final da guerra, no dia do aniversário de Hitler, mas isso nunca foi verificado. No final da Segunda Guerra, ele foi baleado com um tiro na coluna e ficou paralisado. Logo foi capturado pelos americanos, mas se recuperou enquanto esteve detido. Libertado em 47, ele se alistou no Grupo de Trabalho Civil do Exército dos Estados Unidos, uma unidade alemã do Serviço de Trabalho Americano. Em seguida, tornou-se tenente em uma unidade de segurança CLG. Ele teve sua entrada negada no Bundeswehr em 56, mas encontrou emprego na British Petroleum, procurando minas plantadas pelo Africa Corps no deserto do Saara durante a Segunda Guerra Mundial. Terminado seu trabalho e vendo que não seria aceito na Alemanha novamente, Müller emigrou para a África do Sul em 62 e pouco tempo depois foi recrutado por Mike Howard como mercenário, mesmo sendo o mais velho dos soldados na época. Müller logo foi promovido a capitão após liderar uma operação bem-sucedida para tomar Albertville e liderou o Comando 52, uma subunidade do Comando 5 que era composta por aproximadamente 53 soldados. À medida que as notícias das atividades cometidas por mercenários no Congo se espalhavam, mais a mídia tinha curiosidade em documentar o que acontecia ali. Em 64, o jornalista alemão Stern Heidemann viajou para o Congo. Ao saber que entre eles havia uma unidade liderada por um alemão, ele não pensou duas vezes. Viajou até a área em que Müller estava e passou a acompanhar os seus feitos. Müller adorou a visita de um compatriota e, de forma até inocente ou por vaidade, o deixou acompanhar todas as suas atividades. Porém, o foco do jornalista não era documentar tudo de forma imparcial. Na época, questões enviesadas surgiram. Foram tiradas inúmeras fotos daquele soldado orgulhoso com uma cruz de ferro no peito, fotos do Jeep de Müller com o crânio de um rebelde amarrado, além também dos jornalistas forjarem algumas coisas e convencerem soldados a serem fotografados assim. Mike Howard descobriu os ultrajes que estavam acontecendo no comando de Müller e apareceu pessoalmente no local da unidade. Os espertos jornalistas foram imediatamente expulsos e Müller recebeu uma justa repreensão. Além disso, Howard decidiu remover ele do comando da unidade e nomeou o tenente Lowe em seu lugar. Apesar de pisar na bola algumas vezes, Müller era um ótimo estrategista e preparou um plano para tomar Boende, do qual Howard gostou, e decidiu permitir que ele executasse esse plano. A equipe tomou com sucesso a cidade e limparam a província de Equateur das principais forças dos rebeldes nas semanas seguintes. Após esses feitos, Mike voltou atrás e deu o posto de major para Müller, um dos postos mais altos na hierarquia dos mercenários. Pouco tempo depois, o artigo dos jornalistas foi lançado e, pela primeira vez, a atenção pública se voltou para Müller. O artigo foi intitulado Atrocidade no Congo e foi lançado na edição de dezembro de 64 da revista de orientação de esquerda Concrete. Müller então se tornou uma figura odiada entre os socialistas e ativistas estudantis na Alemanha Ocidental. Muitos acreditam que a conotação negativa da palavra mercenário aconteceu após os serviços dessas unidades no Congo, permanecendo profundamente associado à violência arbitrária, assassinatos, falta de transparência, ausência de motivação patriótica e foco exclusivamente em dinheiro.
Em outra entrevista longa, Müller falou com nostalgia de seu serviço durante a guerra na Polônia e na França, que estavam ocupadas pelos alemães, e concluiu rindo ao falar sobre como agora era compelido a seguir os costumes bárbaros do Congo, não capturando adversários feridos, mas simplesmente atirando neles. Ja, misshandelt, also das ist hier, findet hier, ja, das ist normal, ne? Man vernimmt jemanden und wenn man vernimmt, muss er Hebel kriegen, sonst erzählt er nicht richtig. Und dann, wenn er erzählt hat, dann wird er ja, da er ein Rebell ist, und ein Rebell... Aqui, novamente por vaidade ou talvez por inocência, ele foi enganado novamente, pois os jornalistas que entrevistaram ele tinham apenas o propósito de tirar as informações e histórias mais pesadas que ele tinha. O álcool e o tom amigável ajudaram eles a obter ótimas informações de Müller. De certa forma, os relatos e o documentário foram interessantes e mostraram novos pontos de vista, porém foi muito enviesado e utilizado como propaganda da Alemanha Ocidental, ignorando completamente os crimes dos rebeldes Simba, que foram mais brutais que os mercenários e que precisavam ser parados urgentemente. Esse ódio todo contra Müller também se deve a uma gravação do documentário África a Dio, no qual soldados do comando liderados por ele são gravados saqueando alguns lugares, e uma gravação que, na época, muitos acharam que era ele, ou ao menos os jornalistas da época tentaram convencer o público disso, em que um soldado é mostrado executando um prisioneiro a queima-roupa, o que causou grandes protestos quando foi exibido pela primeira vez na Alemanha Ocidental. Enquanto no filme Selvagens Cães de Guerra, Howard era retratado como um herói, no filme Os Mercenários, o personagem de Müller era retratado como um soldado alemão extremamente violento, reflexo das entrevistas e propagandas usadas contra ele. Embora não haja nenhuma ligação oficial dele com esse filme, é um pouco óbvio que os roteiristas se inspiraram nele. Müller faleceu de câncer de estômago em abril de 83, em Joanesburgo, na África do Sul. E vocês, o que acharam? Ele mereceu essa fama toda de soldado extremamente violento e sem escrúpulos, ou foi apenas alvo de propaganda da época? Deixem as suas opiniões nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem aquele like e até mais.